Já deixei o like, né? Já sou inscrita, obviamente, porque não é a primeira vez que eu trago o Luigi aqui no canal, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que ele fala da a vitória da Virgínia e das Beths na CPI. Realmente, foi uma vitória e foi uma derrota pra gente. Uma vitória pra eles, e uma derrota pra gente. Ai, tô triste, mas vamos ver. É preciso admitir, a gente perdeu o Brasil para as bets. Eu não consigo enxergar no médio prazo, pelo menos, nenhum tipo de solução plausível para essa epidemia de bets no Brasil. As pessoas tratam isso como se fosse uma questão de querer, que as pessoas, por si só, individualmente, escolhem apostar, e não que isso se trata definitivamente de um vício destruidor, de um vício que está, nesse exato momento, destruindo, ceifando vidas, destruindo economias e ceifando vidas. Você que está assistindo aqui provavelmente já se habituou a ouvir de algum colega, ou você provavelmente conhece pessoalmente alguém que a própria vida, alguém que perdeu muito dinheiro, alguém que está atolado em dívidas por conta de apostas e de tigrinho. O que aconteceu na CPI das bets com a Virgínia ontem é só um sintoma de algo que é muito maior. A Virgínia, com seus 50 milhões de seguidores, quando ela se senta naquela cadeira de Senado e não leva nada a sério do que está acontecendo, tem até dificuldades para elaborar um raciocínio, ela pode parecer o inimigo ideal dessa história de bets. É muito fácil odiar a Virgínia, é muito fácil colocar nela a culpa das bets estarem se proliferando. Mas ela é parte do problema. Isso é um fato. Nas redes sociais, Não só ela, como todos os influenciadores, principalmente os grandes influenciadores que também fazem a mesma coisa. No Brasil inteiro, mas a grande verdade, gente, é que comparado a, sei lá, a Globo, a times de futebol, a veículos de imprensa, a canais de TV que são patrocinados por bets, a Virgínia é um peixe pequeno. A Virgínia é uma sardinha nadando num mar de baleias. A verdade é que se você sair pra rua hoje, num grande centro urbano, se você entrar num ônibus, se você entrar num metrô, se você olhar as publicidades em revistas, em jornais, se você assistir a televisão, se você ligar agora a Globo, o SBT, sei lá, qualquer canal, se você for assistir uma partida de futebol, se você for assistir, sei lá, essas King Leagues da vida, se você for assistir um story, se você for entrar no Twitter, se você for fazer exatamente, literalmente qualquer coisa nesse país hoje, em 2025, você será exposto a uma propaganda de bet. Vá assistir uma partida de futebol do Campeonato Brasileiro e olhe ao redor do campo quem são os patrocinadores dessa partida. Você realmente acha? Bet, eu acho que... Nossa, bicho, agora você explodiu minha cabeça, porque realmente é uma coisa que virou um negócio assim que é... Não tem nem pra onde correr, sabe? Não tem nem pra onde correr. Todo canto que você vai tem um anúncio, uma publicidade de bet. Porque as publicidades de bet, tipo assim, sabendo o efeito que isso tem nas pessoas, sabendo todas as consequências que essas casas, esses cassinos virtuais têm trazido para a população, por que que é permitido fazer esse tipo de publicidade, sabe? Porque assim, eles simplesmente tomaram conta de tudo. Porque eles têm muito dinheiro. É claro. Eles ganham com a perda das pessoas. E muita gente perde, todo mundo perde. Então, se ninguém ganha, apenas eles são os vencedores nessa história. Então, eles têm dinheiro a rodo pra fazer publicidade onde eles quiserem. E realmente, a Globo, que inclusive fez aí o Fantástico, né, falando sobre vício em bets, etc. Foi alguma coisa, alguma matéria sobre cassinos online. Ao mesmo tempo, eles fazem publicidade de bet, de aposta esportiva. Que no fim dá na mesma. É jogo de azar, vai dar no mesmo.
não vai viciar do mesmo jeito, sabe? É um problema também. Principalmente pela TV. Cara, a TV ainda é muito grande. Ainda é muito grande. Por mais que, nossa, a gente tenha a impressão de que tá todo mundo na internet apenas, mas na televisão, oxe, interior, gente. Interior tá aí. Pessoal de interior é televisão. E aí essas pessoas humildes do interior podem, às vezes, conseguem comprar um celular. O mais fuleiro pega esse diabo desse jogo. Que o problema é meia dúzia de influenciador, aquela Virgínia sentada com aquela cara, ai, olha só o microfone que achei que era... Pô, pelo amor de Deus, é um buraco tão grande que a gente está se metendo, que as pessoas já estão assim meio cínicas com tudo isso. É. Elas olham a Virgínia e elas vão fazer análise de marketing da Virgínia. Olha como ela usou esse moletom aqui, porque para passar uma cara de boa moça, dane-se! Sabe? A gente está falando do Senado Federal. A gente está falando de senadores da República. A gente está falando de um senador que se levanta... E eu vou falar a verdade, essa parte nem foi a pior que me fez perder a cabeça assistindo ontem essa palhaçada que aconteceu lá. Que se levanta e pede uma selfie pra Virgínia. Porque as filhas dela gostam da Virgínia. E ainda vem com um discursinho moralista, né? Olha, porque eu como cristão, Virgínia, eu peço que você vá, sabe? Mas o pior de tudo é um outro senador, acho que ele levantando a bola dela foi a pior coisa. Ele levantando a bola dela, ai, porque... não tô aqui pra condenar, não sei o que lá, pipipi, popopó. Muito pelo contrário, espero que você mude, que você... reflita, que você faça a publicidade contra essas casas de aposta. Ai, porque não sei o quê, porque você é contribuinte que paga o meu salário. Tomar um chicote, sério, vai se lascar, não é? Que isso, velho? Que postura é essa, bicho? Zalci foi o primeiro que falou que ele... Ai, gente, é inacreditável. Ele pega e diz o seguinte, fala, olha, Virgínia, as bets estão destruindo vidas, as bets estão endividando famílias, as bets isso. E ele lista todos os problemas da bets. E no final ele agradece a Virgínia por estar lá. Olha assim, basicamente ele falou assim, olha, a gente está aqui vendo milhares de pessoas perdendo economias, milhares de famílias sendo destruídas, casamentos acabando. Mas muito obrigado, Virgínia, por você estar aqui, mesmo que você contribua indiretamente, não, diretamente. Diretamente. Isso, né? Então, veja, é uma situação que qualquer pessoa... Cara, Parece que tudo se juntou pra dar errado, né? Parece que todas as peças se encaixaram pra dar errado. Porque a gente tem os influenciadores, a gente teve um crescimento bizarro no número de influenciadores, né? Tipo, qualquer um é influenciador. Qualquer um é influenciador. Então, muita gente cresceu, muita gente, né? E aí, ao mesmo tempo, começou a aparecer os cassinos virtuais, as casas de aposta, não sei o que lá. E começou a oferecer muito dinheiro pra essas pessoas, pra qualquer pessoa que tenha público, né? E aí qualquer pessoa, tipo assim, não é fácil pra qualquer pessoa ganhar dinheiro na internet, já falei aqui, não é fácil. Não é fácil. Então muitas, tipo, só vai ter, a única publicidade que ela vai ter é de bet. A única oportunidade de ter uma publicidade vai ser de bet. Sem contar também as gigantescas, as personalidades gigantescas da internet, tipo Virgínia, que tem alcances imensos, que tem empresas que já são ricos, mas o olho é tão grande que quer mais, entendeu? E aí aceita esse tipo de coisa. Aceita. E aí, junta isso com uma justiça ridícula, sabe? Com políticos que, meu Deus, não trabalham pro Brasil, não. Não trabalham pro brasileiro, trabalham contra.
Parece que faz tudo contra. Ele faz tudo pra manter na merda e piorar a merda. Parece que é isso que faz. Parece que é isso que querem. E aí quando você junta tudo isso, fica essa papagaiada aqui. Sabe? Um monte de gente que não tem senso. Não tem um pingo de sensatez. De se colocar no lugar de, poxa, eu tenho que fazer um trabalho aqui. Tô no meio de uma audiência. Eu preciso fazer o meu trabalho como senador. Não tem isso. Não tem esse pensamento. Aí você junta tudo isso e é isso aí que vira, é esse caos aí. Porque tem um monte de famílias sendo destruídas. Que não sei o que. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo assim, não tem nada sendo feito. Não tem nada sendo feito. Eu vi que teve alguma coisa, depois eu vou pesquisar, de proibir as pessoas de usar o dinheiro do Bolsa Família pra bet, né? Pra aplicar em bet, essas coisas. Aqui, ó. O governo vai proibir o uso do cartão de Bolsa Família em bets. Teve que proibir. Beleza, vai proibir. E o que mais? Tá, beleza. Proibiu, mas continuam fazendo publicidade a rodo. Todo canto que você vai só se fala em bet. Você abre um jogo, você está jogando no celular um jogo besta. Você está jogando um jogo de... Vixe que sumiu aqui o fundo do vídeo. Você tá lá jogando um joguinho de montar pizza, de pizzaria. No seu celular, no seu tablet, onde for. E vai aparecer publicidade de bet. Assim, alcança absolutamente qualquer pessoa. O que o Estado tá fazendo sobre isso? Pelo amor de Deus. Vem uma benção dessa, tirar foto com a Virgínia na audiência da CPI das bets. É isso que ele tá fazendo. É assim que ele trabalha pela população. É assim que ele está preocupado com as pessoas que estão usando o dinheiro do Bolsa Família para aplicar em bet, para apostar em bet. É assim. É isso aí. É isso aí a preocupação desse pessoal. Que ainda ouse se indignar com a injustiça, ouse se indignar com qualquer tipo de tragédia, fica desesperançosa. Eu odeio ser desesperançoso, eu odeio gente pessimista, eu detesto essa visão de mundo onde nada dá certo, onde nada vai funcionar, mas há algum tempo eu venho repetindo isso nas lives. A bet é um assunto que acabou. É um trem que já partiu. A gente vai assistir, estamos assistindo a isso, um momento histórico nesse país, onde redes de emissoras de TV, clubes populares que movimentam a paixão de milhares, milhões de brasileiros, veículos de imprensa, personalidades, atores, atrizes, cantores, jogador de futebol, ídolos da molecada, artistas, fazendo parte de algo que vai chegar a um ponto que não vai ter mais solução. Tamanho vai ser o rombo nas contas das pessoas da família. Tamanho vai ser... Quando a economia começar... Já está percebendo, claro, mas isso tende a se agravar. Quando a economia começar a sentir na pele mesmo, assim. E aí, talvez, quando o buraco estiver tão fundo, talvez o pessoal... Opa, pera lá, né? Talvez não seja tão interessante assim a gente deixar um país se destruir, né? Por conta de lobby. Tem um podcast chamado Naruhodo, eu vou deixar na tela aqui o print, e eu gostaria que vocês ouvissem, porque para mim é a grande análise dessa história de bets. Porque, veja, não tem método, tratamento paliativo. Mas e se taxar?
Ah, mas se limitar para só Pix ou cartão de crédito? Ah, mas e se colocar lá, proibido para menores de 18 anos? Todas as experiências mostram que não adianta. A gente não está falando de uma Mega Sena, a gente não está falando de um jogo do bicho. E eu acho que talvez essa falsa comparação leva muitas pessoas a não ter noção do que é uma bet, do que é um tigrinho. Está na tua mão. A gente está falando aqui de plataformas que têm dezenas de desenvolvedores, de especialistas em te manter preso na plataforma. Sabe quando você entra no Reels, no TikTok, e você não consegue sair? Você fica vendo um vídeo atrás do outro? Sabe quando você está no Twitter e você fica discutindo com um monte de desconhecido, você não consegue parar? Tudo isso daí, gente, cada botãozinho que está ali, ele é muito bem arquitetado. Tem Big Tech por trás, investindo bilhões de dólares em pessoal, em desenvolvedores, em marqueteiros. E detalhe, tá? Vou acrescentar uma coisa aqui. Que acontece. Muitas casas de aposta, assim, cassinos, que são do exterior, né? Estão envolvidos com tráfico humano. Muita gente cai nessa, porque eu vou trabalhar para um cassino online. Nossa, velho, esse golpe. Teve uma situação recente que foi muito difundida, né? Que foi muito falada. Mas eu acho que não foi tão falada quanto deveria, né? Não foi falado o suficiente. Dos brasileiros, 2 brasileiros que foram traficados pro Mianmar com a promessa de trabalhar para a Bet e eles ficavam lá, tipo, aplicando golpes para coagir pessoas a entrarem nas plataformas. É um negócio, assim, bizarro. Como que no capitalismo qualquer coisa vira um produto, né? A sua vida é um produto, seu tempo é um produto, seu corpo é um produto. Sua consciência pode ser um produto. Então, é uma cadeia de coisas que vai se juntando, assim. E uma coisa vai levando a outra e vai ficando cada vez pior. Porque a mesma empresa que tá tentando... que tá enganando pessoas pobres para ganhar dinheiro, para ter lucro em cima dessas pessoas, é a empresa que vai mandar pessoas coagirem outras pessoas pobres a irem lá para o Mianmar prometendo emprego e no fim vai acabar como mais uma engrenagem no sistema e vai cada vez mais colocando pessoas no vício também. É um negócio... sabe, tipo assim... São muitas engrenagens, são muitas coisas. E é uma coisa tão... E tá tudo tão emaranhado. Sei lá, velho. É um negócio assim que... Muito difícil. Inclusive psicólogos, psiquiatras, para fazer aquilo viciante. Sabe quando alguém no grupo da tua família compartilha... aquele tanto de cor. O tigrinho colorido, um monte de coisa, um monte de brilho, aquele monte de estímulo, tudo isso é viciante. Então, sabe, notícia encaminhada, assim, mensagem encaminhada sobre uma notícia do Lula, do Bolsonaro, e a sua família começa a discutir e vocês passam a se odiar por conta dessa discussão? Pois essa briga que você teve com uma pessoa que você ama custou bilhões de dólares para uma Big Tech desenvolver aquela função de encaminhar notícia. Então, toda vez que você for discutir com alguém que você ama, toda vez que você for ofender alguém que você ama por conta de uma rede social, lembre-se disso. Uma Big Tech gastou bilhões de dólares para desenvolver um simples botãozinho, um simples caixinha de comentário e você está usando ela da melhor forma possível, que é se afastando de quem você ama. Mas voltando às bets, é a mesma coisa. O desenvolvimento desses aplicativos, seja ele o Fortune Tiger, seja ele uma bet para você fazer aposta, tudo isso é pensado para ser extremamente viciante.
Aliás, nesse episódio do Naruhodo, eles mostram algo que é óbvio para qualquer um que para e pensa sobre isso. Não é sobre ganhar dinheiro. Não é sobre fazer renda extra. É sobre vício. As pessoas viciadas nisso daqui, elas não se importam mais se elas estão ganhando ou perdendo, porque elas querem jogar. Agora, é óbvio que a tendência, a lógica é elas perderem. Portanto, elas só param de jogar a partir do momento que zerou tudo. Zerou conta, zerou dívida e elas começam a vender, emprestar dinheiro e até que acontece uma... Porque aí ela não vai ter mais de onde tirar também, né? Aí não tem mais como financiar o vício. Tragédia. Então, a gente não está falando simplesmente de uma aposta que o teu pai foi lá no domingo comprar um frango assado no boteco, aí ele tá passando o cara, ele joga o jogo do bicho, R$2, volta pra casa bêbado com a porcaria do frango. Não. A gente tá falando de uma situação aqui onde uma pessoa que você ama nesse exato momento pode estar no outro cômodo da tua casa, perdendo todas as economias da sua família. No Dia das Mães, que foi no último domingo, um seguidor meu mandou na caixinha: meu presente de Dia das Mães foi descobrir que minha mãe está viciada em tigrinho. Presta muita atenção. É um vício silencioso, que quando ele grita para destruir tudo que você tem. Então a pessoa próxima a você pode estar nesse exato momento no banheiro, fingindo que está fazendo um cocô, ou de fato fazendo um cocô, e perdendo o dinheiro de uma vida. Porque todo mundo está com esse troço na cara o tempo todo. Você não sabe se ela está vendo Reels ou se ela está perdendo a casa dela. Esse é o tamanho do buraco. Esse é o tamanho da encrenca que esse país não está tão afim assim de discutir. Então não tem medida paliativa, não tem CPI do Senado. Aquilo lá é dinheiro público só. Estou orando. Tá rolando, Só existe uma solução e quem está dizendo isso não é eu, são especialistas, são pessoas que estudam isso daqui a sério. A única solução é a proibição total e irrestrita em território nacional. Quem vai topar essa encrenca? Você acha que o Fantástico vai fazer uma reportagem sobre isso? Você acha que o Jornal Nacional vai fazer uma matéria sobre isso? Você acha que os principais veículos de imprensa vão fazer uma reportagem sobre isso? Você acha que os times de futebol, o seu time que você tanto ama, que você tanto torce, você acha que ele vai tirar o patrocínio da camisa dele? Nossa, bicho. Porque o torcedor humilde que acompanha esse time por 30, 40, 60 anos tá jogando em bet. Você acha que o teu artista favorito vai parar com isso? Você acha que os jogadores de futebol que estampam vai parar com isso? Você acha que a Virgínia vai parar com isso? A Virgínia já virou piada, já virou meme, já virou motivo de análise de marketing. Olha como ela é inteligente, porque ela foi com uma camisetinha da filha dela, ela foi de óculos, ela falou toda mansinha. Gente, isso é a Virgínia, pô. Vai assistir ela nos stories um dia da tua vida, você vai ver que ela é aquilo lá. Ela não consegue mesmo sair do simples, do beabá, 1 mais 1 é 2, e desenvolver um raciocínio. Ela sequer sabe. E não interessa também, não importa. Você acha que importa pra Virgínia? E aí ela vai numa casa onde os senadores pisam em ovos por conta disso, porque senador tem coragem de peitar a Virgínia, que tem 50 milhões de seguidores? Que senador quer se queimar com uma audiência tão grande? Você acha que o Cleitinho, que foi lá e tirou fotinha com a Virgínia, você acha que ele vai perder um voto por conta disso? Ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais. E ainda, ela falou que já viu o vídeo dele, ou seja, ele produz conteúdo também. E outra coisa que eu acho que devia proibir: político criar conteúdo na internet. Político ser influencer. Quero saber desde quando que isso é aceitável. Político ficar fazendo, posta no Reels, posta no Shorts, posta no TikTok, fazendo dancinha, fazendo gracinha. Vai te lascar. Fazendo trend. Bicho, sério, pelo amor de Deus. Ele vai ainda ganhar mais votos. E é isso que importa, é isso que interessa pra ele. Acabou. A maioria... Vou dizer a maioria porque o Brasil tá na merda, não é à toa. A maioria desses políticos que estão aí trabalhando, fingindo que estão trabalhando, né? A maioria finge que trabalha. A maioria deles está apenas
comendo o nosso dinheiro. E acabou. E postando no Stories, postando palhaçadinha no TikTok. E é isso, ganhando seguidor pra ter cada vez mais votos pra se manter lá. Só isso. Vai lá, termine que eu não aguento mais, tô com fome. Se perder um, ele ganha 100. Esse é o nosso Senado, essa é a nossa Câmara, esse é o nosso Executivo. Estão vendo a olhos, assim, ó, taxar, regulamentar. Para uma bet dessa, eles pagam imposto com gosto. Fala assim, a gente vai regularizar vocês, vão ter que pagar imposto. Mas nós paga com um sorriso de ponta a ponta. Pois é, vai recuperar fácil. Hoje, pelo menos, até então, em pesquisas aí, digamos assim, conservadoras, a gente pode dizer que 15% dá para cravar. 15% da população brasileira hoje está viciada em bet. E todos os estudos levam para um só caminho. Por isso que eu peço que vocês ouçam esse podcast. Levam para um só caminho. Uma crescente. 20 por 30. E quando tiver 40% da população brasileira? Aí existe alguma campanha? Existe alguém encabeçando? Não tem. É uma batalha perdida. A gente tem que admitir que nessa a gente perdeu. Para você que está revoltado com a Virgínia, que está revoltado com tudo isso, eu vou te dar um conselho. Presta atenção nas suas famílias, na sua família, nos seus amigos. Olhe ao seu redor. Converse com eles. Fale sobre isso com eles. Porque nesse exato momento, uma pessoa que você ama pode estar lá viciada em... Porque ela viu nos stories da Virgínia, porque ela viu na camisa do time que ela ama, porque ela viu no intervalo da novela da Globo. Ela viu o ex-narrador do Tetra e do Penta fazendo propaganda. Pô, mas se ele tá fazendo, que mal há? Né? Eu me emocionei tanto quanto ele narrou os gols do Ronaldo Fenômeno na final da Copa de 2002. Por que eu não confiaria nele? É isso, gente. Não é isso. Acabou, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo uma porra, né? Tá uma merda. Ótimo não tá. Ótimo não tem como tá, né? Mas tamo aí, né? Tamo aí na luta. Tem muito o que fazer. Apenas continuar falando. E jamais fazer publi desta merda. Ai, sério. Eu jamais contribuí pro mal que isso se tornou. E é sobre. Tá? Beijinhos. Até a próxima.